Bom dia, queridos. Queria falar um pouco hoje sobre uma carta que foi escrita muito provavelmente por um irmão de Jesus Cristo chamado Tiago. Essa carta fica lá no final da Bíblia. É uma cartinha curta, mas daquelas pirão grosso, sabe? Pauleira. E ela trata de questões práticas. Ela trata, por exemplo, de uma fé que não tem consequência. Ele diz ela é morta em si mesmo. Ela fala da falta de sabedoria. Ela fala da existência do sofrimento, das provações. E há um capítulo, capítulo 3, em que ela trata de um assunto importantíssimo. Ela trata do nosso falar, o modo como nós falamos, aquilo que nós dizemos. E ele começa dizendo que a língua, embora seja um pequeno órgão, ela se gaba de um grande poder. A língua é como um leme que é capaz de manobrar um navio enorme. A língua é como uma fagulha capaz de incendiar uma floresta enorme. E ele diz, embora seja um órgão pequeno, ela é capaz de contaminar todo o corpo. E ele diz que se alguém não tropeça no falar, este é varão perfeito. E ele diz mais que a língua, além de contaminar todo o corpo, ela também é contaminada pelo inferno e ela tem um veneno mortal. Muita coisa. O que significa dizer que nós devemos dar importância ao que ele está falando. Ele fala que quando você quer controlar um cavalo, você bota freio na língua do cavalo. E eu conheço bem dessa história porque eu comprei um cavalo uma vez e encomendei o cavalo, disse como queria o cavalo. E quando o cavalo chegou, o bicho era tão horroroso que eu só acreditei que era cavalo porque o cara que me trouxe era meu amigo, jurou que era um cavalo. A cabeça parecia um carneiro, os pés eram listados que só um jumento. Também você comprar um cavalo por telefone só dá nisso. Deu uma confusão enorme com minha mulher porque eu comprei por telefone. Mas o pior não era que o cavalo era feio, é que o cavalo era doido, não parava de jeito nenhum. Então eu comprei um freio pé de moça. Quem entende de cavalo sabe o que eu estou falando. É um freio pesado, eu botei na língua do bicho, pois eu dominava ele e ele fazia o que eu queria. Mas Tiago diz que nem com freio pesado você consegue dominar a língua. Porque a língua é veneno. E aí um dia eu cheguei no gabinete e tinha essa peça aqui, com um papel aqui dentro dizendo: Carlos Alberto, isso aqui é um tipiti. Isso aqui é produzido pelos índios Úpidas, lá no Alto Amazonas, na divisa com o Peru. E é usado para tirar o veneno da mandioca. Não sei se você sabe, mandioca, que alguns chamam de macaxeira brava, ela é diferente da macaxeira comum. A macaxeira comum você pode simplesmente descascar e cozinhar. Mas a mandioca você tem que ralar e você tem que lavar várias vezes para tirar um veneno que ela tem, uma substância que ela tem chamada linamarina. É uma substância extremamente tóxica e nós chamamos de manipoeira. E os índios ralam a mandioca e encharca com água e então eles fazem isso assim, ó. Eles encurtam, isso aqui fica largo, ele bota a mandioca aí dentro, ralada, e depois ele espreme. No que ele espreme, sai aquela água envenenada, chamada manipoeira. E quando eu vi isso, ele dizendo, é para tirar o veneno da mandioca, e eu pensei, cara, isso capaz de poder tirar o veneno da língua também. E aí resolvi preparar uma série de estudos a respeito disto aqui. O nome disto é tipiti, tipiti, também chamado de ió. Nós falamos muitas coisas e o que nós falamos às vezes tem uma série de problemas e o que nós falamos muitas vezes ofende a Deus. Às vezes ofende a Deus diretamente.
às vezes ofende a Deus de modo indireto. Tiago diz, com a mesma boca que nós bendizemos a Deus, nós amaldiçoamos aqueles irmãos que são feitos à imagem e semelhança de Deus. E ele diz, não deve ser assim. Uma mesma fonte não pode jorrar água boa e água salgada. Do mesmo modo, uma mesma língua não pode dizer coisas boas e coisas ruins. O livro de Provérbios nos diz que na língua está o poder da vida e da morte. Ou seja, você é capaz de trazer vida a alguém com aquilo que você diz, mas você também é capaz de fazê-lo sentir as agonias da morte. Jesus Cristo fala a respeito disto e diz que nós seremos julgados também pelo nosso falar, não apenas pelo nosso fazer, mas pelo nosso falar nós seremos julgados. E então, queridos, eu quero compartilhar com você uma série de estudos. Esta semana, a semana toda, será dedicada ao falar. Até porque Tiago diz que se alguém não tropeça no falar, este é varão perfeito. Nós vamos descobrir como nós podemos usar o tipiti para tirar não somente o veneno da mandioca, mas também tirar o veneno da nossa língua, tirar o veneno daquilo que a gente fala. Eu lembro uma vez, eu fiz uma palestra sobre isso numa igreja. Quando terminou, uma pessoa se aproximou de mim e disse, tem desse bicho grande? Eu disse, tem, o original é bem grandão, ele fica pendurado no telhado e aqui é colocado uma madeira e sobem 2 índios para fazer peso. Ele disse, eu quero um bicho desse. Eu disse, se tua língua é venenosa assim? Ele disse, não, eu quero botar minha sogra dentro. Se acabar com o veneno, ela vai desaparecer. Eu digo, eu vou botar é você dentro, que a sua língua, pelo jeito, é mais venenosa do que tudo, e você vai precisar do kit que vem com índio e tudo. Não sei até que ponto você está precisando tirar o veneno da língua. Tiago diz que todos nós precisamos. Não sei se você vai precisar de um tipiti desse tamanho ou de um tipiti maior do que este. Existe de vários tamanhos, existe do tamanho pequeno, do tamanho médio e até do tamanho GG. Durante a semana nós vamos descobrir qual o tipiti que nós precisamos. E que Deus passe a ser abençoado por aquilo que nós dizemos e que a nossa língua deixe de ser tão venenosa. Deus te abençoe, até amanhã. Traga a sua língua, vamos botar no tipiti.